Estamos de volta aqui a Rede Sempre para mais um podcast com aquele conteúdo. Hoje eu vou conversar com a Larissa Macedo, ela que é artista plástica, ela é uma pintora, ela pinta arte contemporânea. Já pensou, gente, esse papo? Esse papo vai ser maravilhoso. Larissa Macedo, seja bem-vinda a Rede Sempre. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Olha, gente, Larissa, ela tem uma história aí com a arte que começa na adolescência, não é isso, Larissa? Até antes mesmo, quando eu Na era infância na já. infância. Tenho muitas recordações de fazer aula de artes. Eu morava em Brasília. Minha mãe sempre me colocou em aulas de arte, em artesanato. Eu me lembro que eu participava de uma escola que se chamava Santa Marcelina. Funcionava num convento de freiras. E era um lugar lindo, maravilhoso, com um jardim interno. E ali a gente passava todos os sábados à tarde trabalhando, fazendo várias coisas e desenvolvemos técnicas de barroco em madeira, pinturas em santo, fiorentino, usando massa automotiva e carimbo, folhas de ouro, vitrais. Muita experiência, né? Muita coisa. E eu tenho uma lembrança muito vívida dessa época. O lugar já me trazia muita paz. Então, uma boa recordação. Olha, gente, é uma maravilha conversar com uma artista, né? A Larissa Macedo, gente, tem que contar tudo, hein? Ela tem 35 anos, que é formada em odontologia, formou em Brasília, tá? E há 25 anos ela está aqui na nossa região, moradora ali de Vilas do Atlântico, que fica em Lauro de Freitas, coladinho aqui com o nosso shopping. E 35 anos na odontologia, sempre fazendo arte, né? Sempre aprontando os quadros, o artesanato. E de repente, nesse processo que toda mulher 50 a mais vive, ela está fazendo uma transição de carreira. E o prêmio é nosso. Porque as suas telas, elas têm impactado as pessoas de uma forma fantástica. Tem sido, assim, algo muito incrível. Fala dessa sua nova fase, Larissa, esse momento que você resolveu se dar o direito, o prazer de viver o seu maior dom, o seu maior talento, que é a pintura em tela. Conta pra gente. Olha, foi mais ou menos assim. Na época de faculdade, quando eu casei, eu montei meu primeiro apartamento e não tinha dinheiro para colocar nenhum quadro na parede. Uau, sei como é. E aí eu tinha muita vontade de ter meus quadros, de enfeitar a casa, tudo isso. Então eu falei assim: bom, eu acho que eu vou pintar um quadro aqui para minha casa. Um dia eu fui numa loja de imóveis, eu vi um quadro todo branco com uma textura. Eu falei: gente, um quadro todo branco, então eu acho que eu consigo fazer. Aí fui lá, comprei a tela, comprei um barbante para fazer a textura. E na loja mesmo da tela, eu perguntei para o vendedor lá, o senhor, falei assim, mas como é que eu faço isso? Aquela... Ele, ô, minha senhora, eu não entendo nada de arte não, mas eu vou ligar para um artista que é meu cliente e ele vai te explicar tudo. Aí eu falei, oh meu Deus, que bom, sempre tem os anjos. Aí esse artista falou comigo pelo telefone e me ensinou a técnica de fazer a tal da textura com barbante. Eu fiz, eu tenho esse quadro até hoje, ficou por tantos anos na minha casa. E aí não parou O mais. barbante nunca descolou. Então, depois dessa época eu dei uma parada, isso sempre foi interrompido pelas fases da vida, Compreendo. mas eu fiquei com essa dívida com a pintura, que era uma coisa que eu amava. Enfim, eu tinha que trabalhar com as mãos. Tanto que a odontologia eu trabalho com as mãos e teria que ser dessa forma, não conseguiria ficar só no computador, nos papéis. Eu tinha que ter um trabalho manual. Então, eu retomei em algumas épocas da vida a pintura, porém sempre parava. E de uns 2 anos para cá, eu resolvi realmente levar mais a sério e tomei coragem de mostrar a minha arte, porque a gente também tem que ter um pouco de coragem para mostrar. É como se você, por exemplo, cantasse uma música ou escrevesse uma poesia, você sempre tem vergonha que os outros vejam, né? Da crítica e tudo mais. E eu tomei essa coragem, comecei a fazer meu Instagram com as telas, com as fotos das telas.
até como um documento para mim também, para catalogar aquilo tudo que eu já tinha feito. Uma forma de arquivar, né, o seu Isso, acervo tá ali no isso. Instagram. Enfim, as pessoas foram vendo, minhas amigas foram querendo meus quadros. Eu também decidi que todas as minhas amigas iam ter um quadro meu, então eu dei de presente um quadro para cada amiga. Inclusive, minhas amigas antigas lá de Brasília têm meus quadros. Saiu distribuindo arte. É. Aliás, eu tenho uma história muito legal com uma das minhas amigas lá de Brasília, a Ana Maria. Ela foi a minha primeira admiradora. Porque um dia desses que eu estava pintando em casa um quadro para o meu apartamento, ela chegou lá em casa, ela me viu pintando e ela é uma apaixonada por arte, né? Ela é uma colecionadora de arte hoje em dia. Ela herdou isso dos pais e ela me viu pintando. Ela falou: Poxa, Lau, eu quero um quadro seu. Meu apelido lá é Lau, né? Aí eu falei assim: Ana, então tá, mas assim, eu não sei pintar direito. O que que você quer? Ela: o que você fizer tá bom. Aí eu falei: então me dá uma tela aí que eu faço. E eis que surgiu um gato, eu pintei um gato para ela. A tela era grande. E anos depois, eu já aqui em Salvador, vi uma postagem dela, um vídeo dela na casa dela, com o meu gato lá na parede. Eu falei: Ana Maria, você ainda tem esse gato? Você ainda tem meu quadro? Ela falou: Claro, lógico que eu tenho. Ele é a peça principal da minha sala. Eu fiquei tão emocionada. Aquilo me tocou tanto. Eu falei: Não, Ana, você é minha admiradora. Eu amo você. Vou fazer um quadro para você. E agora eu levei o segundo quadro para ela. E ela curte lá o Instagram, tudo, enfim. Olha, gente, o Instagram da Larissa tá aí na sua tela, tá? Para você acessar, conhecer a obra maravilhosa dessa grande pintora contemporânea. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua obra especificamente, porque os seus quadros, ele tem assim muita vida, né? São quadros com cores fortes, com elementos da sua própria memória. A gente sabe que você retratou alguns momentos que você viveu em Paris quando você morou lá, mas sempre cor, tem muita cor, muita vida. Essa obra, inclusive você chegou a usar um termo quando nós estávamos fazendo aqui a produção, a curadoria da sua primeira exposição aqui no Alpha Shopping. Você falou assim, são quadros com cores mais agressivas, mais fortes. Ao que você atribui essa cor que você dá às telas? Até porque você disse que começou lá estimulada por um quadro em branco e de repente sua obra é amplamente colorida, amplamente viva. É, eu gosto muito das cores, gosto do colorido. Eu acho bem atual, bem moderno. E eu acho que isso traz vida, traz alegria. Eu percebo que quando a gente coloca um quadro colorido, aquele ambiente muda completamente, né? Eu tenho um quadro enorme na minha sala, que ele é bastante colorido, e eu dei o nome dele de Alegria da Casa. Então, eu acho que é isso, a alegria que as cores traz. E eu tenho visto também, assim, por exemplo, eu procuro seguir vários arquitetos, eu procuro me inspirar, e eu vejo que é uma tendência muito grande de se usar cores, cores vivas, cores alegres. Então, a minha pesquisa é muito feita em cima de formas da natureza. Gosto de retratar mulheres também e adoro esse colorido. Olha, o Confesso. Retratar Mulheres, eu vi uma peça sua, uma tela sua na clínica da doutora Larissa, que é retratando uma mulher. Lá também tem um outro quadro que é retratando uma bailarina. Então, essa percepção do feminino acompanha toda a sua obra. Acompanho, eu gosto bastante. A doutora Larissa Vieira me encomendou 2 quadros, né? Como ela é uma farmacêutica esteta, a gente voltou toda essa pesquisa para os quadros dela em volta da mulher, né? E chegamos nos 2 quadros. Um é uma bailarina, ou seja, uma mulher em movimento, que é uma paixão minha também antiga, o balé. E, e a outra, eu usei bastante folha de ouro, porque o consultório dela é muito dourado. E ela me falou o que ela gostava. Ela gostava de natureza, ela queria uma mulher. Eu vi que a clínica dela tinha um dourado. Então, fui juntando todos esses elementos e cheguei naquela mulher lá que ela
Olha, a exposição ontem foi incrível, né, Larissa? Nós recebemos aqui no último dia 18 de agosto, tá? Para quem vai assistir esse programa depois aí no YouTube, a Larissa Macedo com uma pequena exposição e uma palestra, né? Eu acho que o grande diferencial do seu trabalho, Larissa, é justamente essa percepção que você tem como uma grande pesquisadora da história da arte, né? Você tem todo um cuidado de situar o público sobre o que é arte, como se observa a arte e o artista por trás daqueles quadros, né? É, Então, ontem nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a história de Van Gogh, né? A mulher que salvou Van mulher Gogh. que Como salvou foi Van para Gogh. você essa experiência? Não da história ou da palestra, porque eu sei que isso já faz parte do seu contexto, mas da interação com o público. Porque, afinal de contas, estávamos no shopping, né? O shopping tem todo tipo de distração possível e você tinha ali cerca de 30 pessoas por 1 hora e meia parada ali ouvindo, Verdade. né? Então a gente percebeu que o público gosta de arte, né? Às vezes não tem oportunidade de consumir, mas pareceu ali que todo mundo estava amando, porque ninguém foi embora. 1 hora e meia te ouvindo, depois as pessoas querendo tirar foto. Como é que você percebeu ali essa reação da plateia? Olha, então, eu estava bastante ansiosa em relação a isso, porque eu trouxe um tema diferente e, e elas receberam muito bem, né? Como você viu, eu acho que todas prestaram atenção e eu acho que, assim, contar história é sempre legal, né? Porque a gente gosta de ouvir histórias. Tanto é que a gente vê os filmes contam histórias. E eu sempre fui apaixonada pela história dos grandes gênios, tanto os gênios da música, da pintura. E isso sempre me envolveu bastante, me emocionou bastante. Então, você me propôs o tema ou você me propôs fazer a palestra, e eu não quis falar sobre mim, eu quis falar sobre o Van Gogh, porque eu acho que exatamente é uma coisa interessante de se aprender, de se saber. O nosso cérebro está em constante aprendizado durante a vida, né? E quando a gente estuda a arte, quando a gente consome a arte, quando a gente aprecia uma obra de arte, o nosso cérebro faz conexões novas, né? E aquilo é tipo um aprendizado para o nosso criativo. Starta outras coisas ali dentro da gente, Exatamente, né? Olha, é exatamente. incrível, ó, o Instagram tá aí na tela. Você costuma dizer que as suas telas, as suas pinturas, elas guardam memórias, né? Que você sempre está trazendo isso. Quando uma pessoa encomenda um quadro, né, e estamos aí chegando no fim do ano, às vezes pode alguém aí estar querendo presentear, fazer uma encomenda e tal. É quase sempre essa pessoa que encomenda um quadro. Primeiro, ela ama a arte, né? Ela respeita o trabalho do artista, mas quase sempre ela vai querer pôr naquela pintura um momento especial da vida. É assim que funciona? É mais ou menos assim. Eu acho que quando a pessoa compra um quadro, aquele quadro deve ter a personalidade da pessoa, aquele quadro deve tocar a pessoa de alguma forma, emocionalmente, né, trazendo boas sensações. Então, eu busco colher o máximo de informações possível da pessoa que está me encomendando o quadro. E eu busco ouvir muito da sua história, dos seus gostos, dos seus hobbies, qualquer informação, tudo é válido. E a partir daí a gente vai desenvolvendo o que que a gente vai fazer em bem personalizado para aquela pessoa, para Olha, que tem, ela tem uma trend aí no Instagram, o que que a pessoa acha chique. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho chiquérrimo você encomendar um quadro. Porque é, assim, a gente vai numa exposição, compra um quadro às vezes, porque gosta daquele artista, porque o quadro tocou a gente. Eu já fui, inclusive, desenhada por Débora Fontes, só um beijo para essa grande artista Laura Frentense, que já é internacional, grandes exposições aí em Portugal, Espanha. Mas quando você encomenda um quadro, você chega e pensa assim: poxa, dezembro, minha gente, dezembro, Natal. Eu quero presentear um pai, por exemplo, meu pai agora vai fazer 80 anos de idade. E aí eu sei um pouco, né? Eu tenho assim referências daquela pessoa, eu sei o que vai impactar o coração daquela pessoa. Aí eu chego para um artista e falo: olha, eu vou presentear uma pessoa que tem essa personalidade, que viveu esses movimentos, que teve essa história de vida.
e esse quadro ser feito de uma forma absolutamente personalizada para presentear alguém. Gente, eu acho isso chiquérrimo, eu acho isso super sensível e de um nível de cultura e de sensibilidade incrível, né? Porque, inclusive, tem gente que fala assim: ah, não vou dar nada a fulano porque fulano já tem tudo. Meu Deus, presentear é lindo, né? É uma prova viva de amor. Você está levando amor para o outro e levando um quadro. Eu estou aqui ansiosa já pelas minhas encomendas. Eu vou conversando com Larissa, vou trabalhando esse meu processo aqui didático, praticamente, de construir uma palestra, de construir um evento. É um processo que a gente vive no dia a dia, a gente está há quase 60 dias, né? Dialoga, faz matéria e tal, e o meu coração assim ardendo pelo momento que vai ser meu com você. E todo mundo pode ter isso, né? Você conversa, toma um café com esse cliente. Eu imagino que você tenha longas histórias, Sim. diálogos com quem vai encomendar um quadro com você, né? Não é assim por telefone, não é um fast food. Não. Você faz toda uma análise ali, Eu não é vou na isso? casa da pessoa, se for para casa, eu vou na casa da pessoa, eu gosto de ver a casa, a decoração, as cores, eu gosto de ver se o quadro vai ser visto de Hum, perto ou de longe, compreendi. ou se é um quadro para um ambiente mais comercial, né, para o escritório, o consultório, alguma coisa E assim. muda o ambiente, né? Muda a Muda atmosfera. demais. É, eu que vi a clínica de Larissa sem os quadros e vejo hoje com os quadros, a gente chega, tem uma acomodação, uma atmosfera diferente, é bem interessante mesmo. Mas voltando aqui para esse movimento específico seu, né? Eu sei que você faz entregas personalizadas, né? Na pessoa encomenda, o quadro ficou pronto, você chama o entregador e manda entregar. Não, tem gente. Para tudo, que é outra coisa que eu acho chiquérrimo é isso, né? Porque Larissa tem todo esse cuidado. Na entrega desse quadro já é um evento. Tudo filmado, tudo fotografado, e tem todo um movimento ali de receber o artista em casa, né? De receber o produto que o artista fez de forma personalizada para você. Conta pra gente um pouquinho de como funciona essa coisa da entrega. Olha, a entrega é assim, todos os meus quadros vão com uma carta escrita à mão, Uau! porque eu acho assim, tudo que é handmade é chique demais, né, nessa nossa fase agora de IA e tudo pronto e tudo manda IA fazer, é tudo igual. Eu realmente acho que agora o movimento é de volta para o handmade, porque é feito à mão, escrito à mão. Eu acho isso de uma sensibilidade muito grande. Por exemplo, eu fui no hotel, quando eu cheguei no hotel, tinha um bilhetinho escrito à mão, bem-vindos e tal. Eu achei aquilo o máximo, tanto que eu guardei o bilhete comigo. Então eu busco isso, sabe? Eu busco essa interação do artista entrar na casa, da pessoa conhecer o artista, de eu conhecer a história da pessoa. Eu acompanho uma carta, se eu não conheço muito a pessoa, eu posso até escrever uma poesia sobre. Escrever poesia não, calma. Eu faço uma. Eu reescrevo, né? Como é que fala quando a gente escreve a poesia de alguém? Você faz uma reescrita É, mesmo, uma né? reescrita de uma poesia que eu gosto. E, e a entrega é sempre uma festa, né? Eu gosto de ver aonde o quadro vai ficar abrigado, eu gosto de ver a sua nova casa, porque o quadro é um filho meu. Então é como se eu entregasse ele a um novo lar, onde ele vai ser cuidado, onde ele vai ser admirado. E para mim é Olha, isso. gente, Larissa, é isso aí, tá? Essa simplicidade em pessoa. Quando você vê a palestra, que você vê a riqueza que ela tem. Tem uma outra frase que você fala, que é a arte é um luxo interior. Isso. Que quem consome arte tem essa riqueza, né, dentro de si mesmo. Que todo quadro está dentro tanto do pintor como daquele que encomendou. É uma fusão de beleza, né? Uma fusão de imagens, de memória. Vai um pouco daquele que deseja o quadro, que te encomenda o quadro, e um pouco de você que consegue materializar essa sensação, essas emoções, essa memória. Luxo interior. Arte é um luxo interior. É impossível a gente amar a arte, experienciar a arte sem que por dentro a gente esteja vivendo isso. É mais ou menos isso que você quis dizer? É. Me conta. O luxo interior é quando o quadro faz parte do seu dia a dia.
e faz parte da sua vida inteira. Ele vai acompanhar você em várias épocas da sua vida. Então, ele não entrega tudo de uma vez só. Você vai enxergar aquele quadro de diferentes formas, eh, a partir de diferentes fases da sua vida, né. Então, o quadro para mim, ele é eterno e, por exemplo, quando uma pessoa, depois que ela morre, ela pode passar aquele quadro, né, para as pessoas que ficaram, e eu acho que as pessoas que ficaram vão sempre lembrar daquela pessoa que deixou o quadro. Eu acho isso também muito legal, a lembrança. Então, o quadro acompanha a pessoa todos os dias, né? Todos os dias você vai olhar para o seu quadro, você vai admirar seu quadro e vai ser uma companhia. Então, é um luxo interno que poucas pessoas têm o privilégio, não porque elas não têm direito, as pessoas que não têm privilégio, não é porque elas não têm o direito de ter esse privilégio, é porque elas não buscaram esse privilégio. Ainda não se atentaram para a Isso. dimensão da arte, São né? poucas pessoas que têm essa consciência cultural, o quanto a cultura tem influência na nossa vida. Que maravilha. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas olha, eu quero deixar para você que nos acompanha os sites aí da Rede Sempre da Rádio Trabalhador, porque nós fizemos uma matéria belíssima com a Larissa. Ela expõe aqui os quadros, você consegue ver essa obra. Então, acessa o nosso site, vá lá, deixa seu comentário, lê essa matéria, observe essas obras e fique à vontade para fazer contato com a Larissa. Gente, o site está aí na tela, hein? Anota aí. Fazer contato com a Larissa através do Instagram, que ela é bastante ativa ali no Instagram, e também através do telefone, tá? A Larissa está sempre à disposição. E está belíssima hoje. Eu preciso dizer para você que eu e Larissa estamos vestindo Zeli Boutique. Você está lindíssima, viu? Gostou? Muito. Tô muito chique, Lindíssima, não tá tô? muito chique. Tá uma verdadeira pintora contemporânea, muito bem vestida. E olha que vestido que veste bem. Nossa, eu me sinto confortável. Uma coisa que eu gosto é de me sentir confortável com a roupa. E esse vestido que eu escolhi tem tudo a ver comigo, porque ele é simples, ele é confortável e ele vestiu perfeito. Parece Vestiu que foi feito perfeito. para mim. É isso que a Zeli Boutique faz, viu, gente? É importante eu falar isso pra vocês, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, porque é vaidade. Não, é elegância, é bem-estar, é autocuidado. E Larissa está aqui lindíssima, gente. Não é o único Obrigada. vestido da Zeli que ela tem, tá? Você estava muito bem vestida na palestra, porque ela participou, gente, do workshop A Mulher 50 Mais, tá bom? Fez uma palestra, fez uma exposição, e foi uma exposição grande, com vários quadros. Você trouxe quantos quadros para o workshop? Foram em torno de 10 quadros. 10 quadros. As palestrantes ficaram encantadas, o público ficou encantado e você estava muito bem vestida. Na palestra do dia 18, também elegantérrima, diz Zeli Boutique. Então, muita gratidão, obrigada por essa parceria. Você que está em casa, tem aí também o Instagram da Zeli Boutique. Larissa, minha querida, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais. Nosso programinha chegando ao fim, mas vamos divulgar aí pelo YouTube para todo mundo assistir. Então, não, eu só tenho a agradecer a você, Patrícia, pela oportunidade e por ter abraçado tanto a minha ideia, né? Primeiramente com a ideia da palestra sobre o Van Gogh. Eu acho que eu trouxe uma coisa, né, fora do habitual Verdade. e você abraçou tão bem, e você se empolgou tanto. Eu pensava que eu fosse apresentar isso para poucas pessoas e por sua causa se transformou num evento enorme, lindo. Você viu, tinha até os girassóis amarelos do Van Gogh como decoração. Que coisa maravilhosa. É. Então, assim, estou muito feliz, estou muito grata. Foi uma noite linda e espero que a gente continue assim. Vamos fazer outra sim. Olha, eu quero aproveitar para agradecer os parceiros, né? A Oshi Beer, a Aero Eventos, a Rádio do Trabalhador, a Zeli Boutique e a própria Rede Sempre, que através aí da Gênesis Galeria de Artes tem feito várias exposições. Aqui no Alpha Shopping foi a primeira, mas foi a primeira de muitas e você está convidadíssima a voltar, viu? Obrigada. A trazer a história de outros artistas pra gente, tá? Então, pessoal, um beijo no coração de vocês, ó. Até mais. Tchau, tchau.